convidar você agora a fechar seus olhos e abrir seu coração. Fechar seus olhos e abrir seu coração, para que o Senhor possa sondar, para que o Senhor possa prescrutar seu íntimo, e de lá haja um mover tão poderoso de Deus na sua vida, que faça e dê sentido a tudo que vamos fazer aqui. Nós não estamos aqui para cantar, nós estamos aqui para adorar. E o Senhor está procurando em você, em mim, o adorador, que o adora em espírito e verdade. Deus, estamos aqui nessa noite, e queremos, ó Deus, derramar diante do Senhor nossos corações. Queremos, ó Deus, nos entregar à experiência de adoração, entregar, ó Deus, nossa alma e nosso coração. Nós queremos, ó Deus, transcender, ó Deus, a esse espaço, fazendo chegar ao teu trono de graça, Senhor, o louvor que nós devemos dar ao teu nome. Queremos, ó Deus, que nessa noite a presença do Senhor seja algo tão real e poderoso nesse lugar, que nós possamos sair aqui completamente diferente da maneira como entramos. Possamos sair daqui, ó Deus, completamente, ó Deus, restaurados, renovados do Senhor, pela força, pela fé, pela presença do Senhor, pelo falar do Espírito Santo de Deus nesse lugar, nessa noite. E que o Senhor fale de maneira poderosa, que o Senhor fale de maneira sobrenatural ao meu coração e ao coração de cada um, ó Deus, que nesse ajuntamento santo vem prestar louvor e adoração ao teu nome. Recebe, ó Deus, ao louvor e adoração desses homens e mulheres que têm prazer em estar na tua presença, em amar a Deus, homens e mulheres que têm fome, que têm sede de ti, que anseia, Senhor, pela presença poderosa do Senhor nesse lugar. É isso que queremos, é isso que precisamos, é isso que nós desejamos. Por isso recebe o culto que prestamos ao teu nome, agora e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Se coloca em pé, vamos adorar o nosso Deus. Só palavra que Deus mandar vai fazer a minha vida mudar. Minhas lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo quiser
unção imbatível serei. Além do véu, eu quero estar vendo a tua unção e transbordar meu coração. Quero pronto estar pra seguir e conquistar. Renova unção sobre mim para profetizar e pregar a libertação e o teu poder pra curar as cadeias, quebrar com agir fluir dessa unção. Uma só palavra que Deus mandar vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com unção imbatível serei. Uma só palavra que Deus mandar vai fazer a minha vida mudar. Em meio a lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com unção imbatível serei. Com unção imbatível serei. Com unção imbatível serei. Aleluia. Reina em mim, Senhor. Reina sobre esse lugar, Senhor. As palmas lá em cima. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só meu desejo é reinar em mim, Senhor, reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar e tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Reinar em mim, Senhor, reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reinar em mim, Senhor, reinar em mim com teu poder sobre a escuridão.
Esse é um momento muito importante no nosso culto. Eu entendo que talvez algumas pessoas não entendam, mas é importante que a gente entenda o momento de dízimos e de oferta. Há muitas pessoas que afirmam que o dízimo é expressão da lei. Não é expressão da lei. O dízimo precede a lei. E ele é a primeira menção ao dízimo está em Gênesis capítulo 14. Abraão enfrenta algumas pessoas para resgatar o seu sobrinho e os bens ali tomados por eles, por aquelas tribos. E quando ele volta, então vai em direção a ele Melquisedeque, que prefigura a pessoa de Jesus, porque Melquisedeque, assim como Jesus, foi rei, sacerdote e profeta. E Hebreus vai associar, e ele disse: olha, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e ele era sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou, dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão lhe deu dízimo. A expressão do dízimo ali, irmãos, é exatamente aquilo que deve ser, uma expressão de gratidão, reconhecendo que foi a boa mão do Senhor, que através daquela empresa ou daquela situação abençoou a sua vida. E Abraão devolveu aquilo como expressão de gratidão a Deus, de reconhecimento. E é por isso que devemos entregar o dízimo, porque é sempre sem uma expressão de gratidão a Deus pelo que Ele te deu, mas também uma expressão de reconhecimento, que se Ele não te abençoasse, você não teria aquilo que você tem, e que você precisa da bênção do Senhor. Assim, o dízimo não é a lei, depois se tornou lei, mas antes disso, ele nasceu no coração de um homem agradecido, que reconhece o favor de Deus que ele recebeu. E nesse sentimento que eu quero que você coloque, segure seu dízimo, sua oferta agora, e nós vamos consagrar ao Senhor, como expressão da sua gratidão, como expressão do seu reconhecimento, de que Deus tem cuidado de você, Deus tem provido, e Ele tem sido fiel a você, e Ele convida você a ser fiel a Ele também. Deus, tem aqui em minhas mãos a minha oferta, mas sei que nas mãos dos teus filhos está também o dízimo e a oferta, expressão de gratidão, expressão de alegria, Senhor. Queremos expressar, ó Deus, que o dinheiro não comanda a nossa vida, que nossa vida é comandada pelo Senhor e pela sua vontade. Queremos expressar nossa fé, nossa confiança, nossa gratidão, nossa dependência do Senhor, nosso reconhecimento de que o Senhor tem sido favorável a nós, e tem nos dado e nos sustentado, mesmo quando falta dinheiro. Obrigado, Jesus, por essa fidelidade. Recebe nossa dízimo, nossa oferta, como expressão da nossa gratidão, da nossa fé, da nossa confiança no Senhor, e na confiança no seu poder, nas suas mãos. Nós colocamos e consagramos ao Senhor, nessa hora, como expressão de gratidão, fé e reconhecimento, de dependência que temos no Senhor. Recebe nosso louvor, nossa adoração, mas recebe também nossos dízimos e nossas ofertas agora, em nome de Jesus, amém. Durante a canção você poderá então apresentar ao Senhor seus dízimos e as suas ofertas. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em suas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo o fôlego que tens,
tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei na bondade de Deus. Tu és fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, todo o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Declare, tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia. Obrigado, Deus. Apesar da nossa infidelidade, da nossa fraqueza, porque somos homens, somos carne, Deus, e carecemos de tua misericórdia e graça, tu permaneces fiel, Senhor. Tu permaneces fiel. Aleluia. Vamos nos render ao Senhor, vamos continuar aclamando esse Deus. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti, tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Diga isso com todo o coração. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti, tudo está em ti. Eu vou
passar, tudo pode passar, mas o teu amor, o teu amor, o amor jamais me deixará. sempre há de existir, Sempre há de existir uma nova manhã preparado pra mim, preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos seus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Eu me rendo aos seus pés. Diga com toda a força do teu coração nessa noite ao Senhor. Ele quer ouvir a tua voz, a declaração do teu coração. Onde encontro o meu refúgio, eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Poder sentar, queridos. Amém, irmãos? Que a gente encontre nesse refúgio no nosso Deus, esse lugar de descanso para a nossa alma. Nós queremos convidar as crianças a vir à frente, nós estaremos orando por elas, e hoje, após a mensagem, elas vão subir e teremos, enfim, a nossa homenagem ao Dia dos Pais. E se você já quiser abrir sua Bíblia, Malaquias capítulo 4, versos 5 e 6, os últimos versículos do livro do profeta Malaquias. Malaquias é o profeta que antecede a Mateus. Então, se você sabe onde está Mateus, volta, vai até o começo de Mateus e passa algumas páginas, você vai achar Malaquias, o último dos profetas do Antigo Testamento. Nós vamos estar orando então pelas crianças. Deus, nós te damos graças pelas nossas crianças, entendendo, ó Deus, que elas são um presente do Senhor para cada família, e para nós, ó Deus, é um presente muito especial. Queremos cuidar bem do coraçãozinho dela, e dar a elas, ó Deus, os elementos e a convicção, a palavra de Deus que gere fé e confiança e relacionamento entre elas e Deus, e que esse relacionamento
livre de todo mal. Que esse relacionamento aguarde, Senhor, das investidas, das ideologias e de tantas coisas, ó Deus, que nesse mundo está cada dia mais difícil, mas o Senhor as guarde para Ti mesmo, para o louvor e glória do Teu nome. Oramos agradecido em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Deus abençoe. Pode descer agora com a tia. Deus abençoe. Davi. Malaquias, ele faz uma declaração, irmãos, muito forte nesse texto. Ele estabelece um tempo e algo, uma restauração num relacionamento essencial, o relacionamento pai e filho. Há muita gente machucada com essa relação, como pai ou como filho. Há muita gente que traz no coração um trauma, uma dificuldade. Minha mãe estava mencionando algumas atitudes que meu pai tomou, e por algum momento a gente acaba ficando indignado. Mas nesse texto há uma promessa para essa relação tão essencial na vida de homens e mulheres, a relação com o pai. E a palavra de Deus diz assim: veja, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e temível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos, e o coração dos seus filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei, castigarei a terra com maldição. Deus fala conosco, fala por meio da Tua palavra, fala de maneira pessoal, fala de maneira sobrenatural, mas fala conosco, Deus. Queremos ouvir a Tua voz, queremos, ó Deus, entender, mas mais do que entender, viver plenamente, ó Deus, as relações saudáveis que o Senhor tem para nós. Eu oro, peço isso, já te agradecendo em nome de Jesus, que o falar da minha boca e o meditar do meu coração aqui agora, e em todo lugar, para todo sempre, seja sempre para o louvor e glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, no tempo de Malaquias, assim como no nosso tempo, conflito entre pais e filhos não é uma coisa incomum. O conflito entre pais e filhos sempre sucedeu. Eu me lembro de uma ocasião em que eu estava já no seminário, e aí começamos a discutir política, aí meu pai, era tempo do Collor de Mello, e eu estava muito ligado à ala esquerda, né, a Brizola, a Lula, e acreditava até teve o Mário Covas também, era candidato na época, Ulisses Guimarães era candidato, mas aquele que representava tudo que eu não acreditava era o Collor de Mello. E num determinado momento, na altura da conversa, meu pai disse: ou você se cala ou eu te bato agora. E eu, encorajado por um conselho tão sábio do meu pai, me calei, não levei esse conflito adiante. Nós estamos num tempo, irmãos, em que de fato o conflito político também vai ser uma coisa que a gente vai ter que lidar dentro de casa. Porque dentro de casa temos pessoas que gostam de Lula ou apreciam mais e acreditam mais na possibilidade de o Lula ser um bom presidente. É que gostam do Lula, mas acreditam mais no Lula do que no Bolsonaro, e outros que acreditam no Bolsonaro e acreditam cegamente em Bolsonaro. E eu não estou aqui definindo, inclusive, irmãos, nessa semana eu falei, e aqui repito, vamos evitar qualquer assunto político, porque os ânimos estão muito acerrados, e qualquer faísca é o suficiente para atear o fogo no pasto. Então, não vamos mexer, por favor, não postem nada, nem grupo nenhum. Você tem a liberdade de usar o seu Facebook, seu Instagram, para emitir suas opiniões, seus valores, mas os grupos da igreja se atenham somente às coisas que edificam e encorajam uns aos outros, como orar pela nossa eleição, pedir a Deus que dê direção ao povo, né, para essa eleição. Conflito, irmãos, é a coisa mais natural, desde que o pecado entrou no mundo.
Você vê, quando o pecado entrou no mundo, Adão se escondeu de Deus, e quando Deus o questionou sobre o seu pecado, ele logo transferiu a sua responsabilidade para sua esposa e diz: a mulher que o Senhor me deu, lembrando bem que foi o Senhor que me deu essa mulher, não pedi nada, essa mulher que o Senhor me deu o fruto e eu comi. E a mulher diz: olha, essa serpente que o Senhor criou, me induziu e eu comi. E a serpente não tinha com que acusar, não falou nada, ficou calada e recebeu o castigo dela. Mas, desde aquele primeiro momento, irmãos, logo depois a Bíblia descreve o conflito entre dois irmãos, em que um tira a vida do outro, porque Deus se agradou mais da oferta de um do que do outro. E ali estava um desejo ardente. Deus ainda o advertiu: está diante de você o seu desejo, cabe a você dominá-lo. Mas Caim achou por bem não dominar e tirou a vida de Abel. E a Bíblia diz que o sangue de Abel clama até os dias de hoje. Mas, irmãos, é importante entender que os conflitos fazem parte da natureza pecadora de cada um de nós. Todos nós estamos em conflito e temos conflito com outras pessoas. A Bíblia diz que eu, como crente, e você que crê no Senhor e que entregou a sua vida ao Senhor, tem dentro de você um conflito entre o bem e o mal, entre produzir obras da carne ou deixar o Espírito produzir o fruto que Ele deseja produzir em nossas vidas. E isso acontece todo dia e o dia todo. Estamos o tempo todo tentados e temos que fazer escolhas assertivas e somos em conflito, mas também isso nos coloca em conflito direto com outras pessoas. Eu me lembro de alguns conflitos que eu tive com meu filho, em que eu não agi da maneira como eu deveria ter agido com o pai. Eu estava falando isso com meu irmão, e eu pedi perdão aos meus filhos, por o momento que eu entendi que era mais carne do que direção do Espírito, que eu não consultei a Deus, eu agi sobre a pressão e o sentimento natural que eu estava naquele instante, e isso me levou a gerar um distanciamento do meu filho. Eu tenho buscado essa restauração junto com meu filho, e graças a Deus, nós estamos cada dia melhorando, avançando mais. Mas o conflito, irmãos, é a natureza pecadora. Todo conflito nasce do pecado. Se nós não tivéssemos pecado, todos nós estaríamos fazendo a vontade de Deus sem nenhum conflito pessoal ou sem nenhum conflito interpessoal. Outra coisa que é importante: as relações são fundamentais para a nossa felicidade. A relação pai e filho é fundamental, ela precisa ser curada. Se você teve um pai ausente, se você teve um pai abusivo, se você teve um pai negligente, se você nem teve um pai, você precisa liberar perdão, para você conseguir seguir em frente. É muito difícil alguém avançar espiritualmente e no casamento, nas relações interpessoais, trazendo em seu coração qualquer sentimento de mágoa ou revolta. Irmãos, esse sentimento é tão ruim, leva à depressão e a tantos outros erros que cometemos. Eu estive magoado por muito tempo, e isso não fez nada bem à minha saúde emocional, minha saúde mental, nem tampouco à minha saúde espiritual. Precisamos de fato buscar e valorizar as relações, e precisamos tratar dessas relações para que elas sejam saudáveis. Precisamos construir dentro de casa um ambiente de respeito e carinho e admiração, porque isso é essencial para nós. Irmãos, e não tem lugar onde a gente é mais carnal do que em casa. É em casa que a gente dá os coices, né? É em casa que a gente é bruto, é em casa que a gente é agressivo. As pessoas são boazinhas na rua, mas quando chega em casa e a esposa faz pergunta, aí sai daquela patada ou aquela pancada. É na casa que a gente mostra realmente
áreas da nossa vida que não foram tratadas ainda por Deus e que estão se revelando dentro da nossa casa para a gente tratar disso. Porque o lugar que a gente devia ser mais espiritual é dentro do nosso lar. Porque se tem alguém que deve me ter como exemplo, é o Arthur e Raquel. Se deve ter alguém que me vê como um exemplo e homem de Deus, é minha esposa. Todo mundo pode me ver como homem espiritual, mas se meus filhos e a minha esposa não me vê como espiritual, eu não sou um homem espiritual. Porque eu estou, de alguma maneira, revelando dentro da minha casa coisas que eu ainda não tratei na minha vida. O lar é o lugar mais difícil da gente ser crente. Se eu convidar vocês agora para orar, vocês vão abaixar a cabeça e orar. Às vezes, se você convida a sua família para orar, talvez, não, agora não quero não, vou ficar aqui, estou assistindo, vou fazer isso. Mas é lá, é dentro do lar, é dentro da sua casa, que começa o ministério que Deus tem para você. É dentro do seu lar, é sendo exemplo para a sua família, de mostrando uma espiritualidade que não seja fruto de uma religiosidade, que não seja fruto de uma mera prática religiosa, mas de um coração quebrantado, sujeito, convertido, verdadeiramente convertido ao Senhor. E eu queria falar sobre isso. A relação pais e filhos aqui não é o objetivo, é a expressão de uma conversão que aconteceu na vida individual. Porque antes de um homem se converter ao filho, o filho se converter ao pai, esses homens, esse filho, esse pai precisam se converter ao Senhor. Esse homem, essa mulher precisa se render ao Senhor. Ele precisa acertar as coisas com Deus. Ele precisa fazer um concerto com Deus. E se a gente não estiver bem com Deus, as nossas relações serão ou superficiais ou serão relações conflituosas. Porque será dominado e controlado pela carne. Deus espera, e Ele diz, se eu sou o pai, Ele diz em Isaías, se eu sou o seu pai, cadê a minha honra? Precisamos honrar o pai dos pais e dos filhos. Precisamos honrar o pai das luzes. Precisamos honrar primeiro ao Pai a quem oramos, a quem Jesus nos ensinou a orar, como Pai nosso. Precisamos nos render e nos sujeitar a esse Pai. Precisamos voltar e converter nossos corações, abrindo mão e renunciando à nossa própria vontade, em favor de agradar a esse Pai, a quem Jesus, para agradar, foi fiel até a morte de cruz. Irmãos, se nós estamos determinados a consagrar, dedicar, a nos relacionar com Jesus, as outras relações serão automaticamente abençoadas. Porque tudo que Deus estabelece para nós, a sua palavra, eu acho que essa água aqui era do pessoal do louvor, mas eu vou tomar, não, para mim também? Então tá bom. Irmãos, não há conversão, não há relação saudável, se Jesus não estiver comandando aqueles que se relacionam. Precisamos, de fato, nos render a Deus. E às vezes vem com liberar perdão para o pai negligente, para o pai abusivo, para o pai carrasco, para o pai negligente, para o pai irresponsável, para o pai que nunca foi pai, para o pai que se eximou da responsabilidade de ser pai e perdeu o maior de todos os privilégios, ser pai.
Entre tantas coisas, irmãos, entre tantas coisas que eu me sinto honrado por Deus, a maior dessas honras, uma das maiores honras que eu sei e tenho é ser pai. Pai do Arthur, pai da Raquel, mas também pai de filhos espirituais, a quem eu amo muito. Ser pai é uma dádiva, mas nem sempre os pais são homens e mulheres preparados para assumir a responsabilidade que a paternidade requer. A paternidade requer que o homem coloque o que é importante para os filhos antes do que é importante para si mesmo. Como é importante, irmãos, quando os filhos sabem e têm confiança no amor que o pai lhe tem, e tem certeza que esse pai está cuidando dele, e eles são agradecidos a Deus por isso. Mas para a gente ser um bom pai, precisamos converter nosso coração, precisamos nos render à palavra de Deus, precisamos andar em caminhos que Deus aprove, precisamos fazer escolhas e tomarmos decisões como pais ou como filhos que estejam alinhadas com Deus e a sua palavra. Não existe relações saudáveis sem que o homem se sujeite primeiro a Deus. Ser saudável é resultado do reconhecimento do pecado e da disposição de abandonar o pecado para fazer a vontade de Deus. Nós precisamos nesse tempo, irmãos, ver homens convertidos, verdadeiramente convertidos, e convertidos no sentido da metanoia, de uma transição, de uma mudança de mente, de mudança de valores, mudança de ideais, homens que se rendam a Deus e a sua palavra, e ao poder que se aperfeiçoa na fraqueza de cada um de nós. Eu preciso ser esse homem, para ser um bom pai, para ser um bom marido, para ser um bom pastor, para ser um bom cidadão. Eu preciso andar em caminhos que sejam criados por Deus, para que eu ande neles. Gosto muito, e no momento que nós tivemos aqui, que antecede o culto, um momento de sala de oração, tempo de buscar a presença de Deus, eu dizia sobre essa necessidade de Deus sondar meu coração e o seu coração, e nos mover em caminhos que sejam eternos, e caminhos eternos são os caminhos traçados por Deus para a minha vida. Precisamos entender a superioridade do caminho de Deus em relação ao nosso caminho. Como diz, os caminhos de Deus estão mais longe de nós do que os caminhos do céu e da terra. Os caminhos de Deus são muito, mas muito superior aos caminhos que eu mesmo decidi, tracei para a minha vida. O que Deus tem para mim é imensuravelmente superior a tudo que eu quero para mim mesmo. Porque Deus não está preparando gente só para essa vida, irmãos. Ao contrário, Deus está nos preparando nessa vida para a verdadeira vida que vai começar com a nossa morte. Ele está preparando para uma vida eterna, uma vida abundante, uma vida de filho na casa de Deus Pai. Uma casa que está sendo preparada e tem espaço para todos que quiserem se tornar filhos de Deus. E para se tornar filho de Deus, a primeira coisa é converter seu coração, abrir mão e renunciar, entender que as suas escolhas têm sido de acordo com a sua vontade e por isso tem tido conflito. O conflito, irmão, decorre de escolhas às vezes naturais, que a gente faz baseado no que a gente gosta, no que a gente quer. Não é por isso que às vezes a gente briga, porque o outro disse uma coisa que eu não quero, que eu não gosto de ouvir, ou eu falei uma coisa que ele não gostou.
Toda briga, todo conflito, irmão, deriva dessa natureza do eu. Eu me lembro com muita saudade mesmo, da irmã Sirene. E quando eu ainda estava aqui, ainda vim conhecer a igreja, ela me convidou para fazer um churrasco que ela fez na casa dela. E aquela mulher era uma mulher extraordinária, de uma força extraordinária, mas de um eu muito grande também. E eu dizia para ela: mata esse eu está atrapalhando o seu avanço. E graças a Deus, ela morreu perfeita, mas ela melhorou muito, quando ela decidiu não ser governada pelo seu próprio eu. Quando ela decidiu que queria o governo de Deus. Nós cantamos hoje: reina, Senhor, em mim. Reinar nada mais é um homem e uma mulher que se sujeitou ao governo de Deus. Que as leis que ela respeita são as leis de Deus. Que ao Deus, a pessoa que ela quer agradar não é a si mesmo, mas ao Deus a quem ela entregou a sua vida. Ao Deus que entregou a vida do seu filho por ela, para resgatar. Quando nós estamos alinhados com Deus e com a sua vontade, meu coração e o seu coração se convertem ao Senhor, nossas relações são beneficiadas por isso. Quando eu deixo de ser um homem carnal e agir sobre impulsos naturais, mas sobre comando e direção espiritual de Deus, as minhas relações se tornam melhores. Pedro revela isso. Quando os caras chegaram para pegar Jesus, Pedro tirou a espada e cortou a orelha do soldado. Mas lá na sua carta, Pedro, depois de se converter, e Jesus diz: quando você se converter, ajuda os seus irmãos. Quando Pedro se converteu, ele escreveu: respondendo com mansidão a qualquer que quiser saber a razão da sua fé. Um homem que não tinha nada de manso, ao contrário, um homem que agia sobre impulso e às vezes acreditava que era melhor do que realmente era. Mas ele aprendeu que a melhor maneira de se evitar um conflito é responder com mansidão a qualquer coisa que as pessoas quiserem saber de você. A Bíblia, o provérbio vai dizer: a resposta branda, o quê? Desvia o quê? Furor. E a resposta dura suscita o quê? A ira. Você quer sair fora de um conflito? Responda mansamente. A qualquer que quiser saber por que você está fazendo assim, por que você não age desse jeito, por que você age daquele jeito. Não deixe as pessoas se moverem para cá. A Bíblia vai dizer: o que depender de vós, tem de paz com todas as pessoas. O que Paulo está querendo dizer é que a paz é possível e você deve trabalhar por ela. E a Bíblia diz que a gente deve se santificar e deve andar em paz. A paz, irmãos, não é fruto da ausência do conflito, mas a manifestação do poder de Deus na minha vida e na sua vida, pela nossa conversão ao Senhor. E se eu e você nos rendemos ao Senhor, faremos como a Bíblia nos diz: se alguém nos obrigar a dar a capa, ofereceremos também a túnica. E se alguém nos obrigar a andar com ele 1 milha, nós vamos nos dispor a andar com ele 2 milhas. Eu gosto desse texto. Se alguém te obrigar, quiser te sujegar, te obrigar a andar com ele 1 milha, não se disponha a andar só o que ele quer, se disponha a ir muito além. E eu fico pensando: por quê? Se a pessoa me obriga a andar 1 milha, por que eu tenho que me dispor a andar 2 milhas? Porque pode ser que a pessoa passe um pouquinho de 1 milha. E se ela passar um pouquinho de 1 milha, você não vai descontrolar, não perdeu a caminhada.
Você está disposto a dar mais do que ela exige de você, dar mais do que, para que a paz seja algo, uma realidade. E tem lugar que é difícil ceder, irmãos, é dentro de casa. Boa parte dos conflitos de marido e mulher é porque ninguém quer ceder, ninguém quer dar o braço a torcer, ninguém quer fazer aquilo que a Bíblia fala, de dar ao outro o privilégio, a honra. Irmãos, a vida e os conflitos entre os pais e filhos existem, mas existe só um caminho à luz da palavra de Deus para que o conflito seja sanado, é pela rendição do homem a Deus. E o homem que converte a Deus seu coração, suas vontades, ele também vai entender as necessidades, as suas faltas, e vai ser disposto a aprender e a ser o canal de Deus na vida da sua família. Eu estava dizendo sobre meu pai, e eu estava conversando com meu irmão sobre isso, e meu pai, ele colocava sempre a família em último lugar. E eu aprendi com meu pai, pelos erros dele, e eu procurei e procuro ser um pai diferente do que foi meu pai. Eu procuro ser um pai presente na vida dos meus filhos. E no que depender de mim, no que depender do meu esforço, da minha dedicação, eu vou dar sempre a eles o melhor. Porque se eu não puder ser um bom pai, eu não poderei ser um bom pastor. Porque essa não será a realidade, será uma imagem criada e condicionada para pastorear. Se eu não puder ser um bom marido, não posso ser um bom pastor. A Bíblia diz isso. Se alguém almeja ser pastor ou episcopado, excelente obra deseja, mas é necessário que esse homem cuide bem da sua família. Lá diz governo, mas eu entendo que um bom governo é cuidar bem da sua família. Precisamos, irmãos, nos converter, e precisamos, nós que temos filhos, precisamos ser referência de homens de Deus para os nossos filhos. Eles têm que ver em nós um coração quebrantado, um homem, uma mulher sujeita a Deus e a sua vontade. Não um religioso que fica com aquele discurso moralista, mas alguém que de fato entende a dor do outro, o erro do outro, e está sempre com a mão estendida, oferecendo ao outro uma alternativa mais excelente do que é o pecado. Religiosos, irmãos, criticam o pecador. Homens convertidos a Deus amam os pecadores. Rejeitam o pecado, mas amam o pecador. Nossa missão aqui na nossa igreja não é criticar os homens pelos seus erros, mas oferecer a eles um caminho mais excelente, que não seja a satisfação do seu próprio pecado, seja ele qual for. Nossa igreja, eu entendo que é um lugar de refúgio, onde homens pecadores encontram um perdão que Deus oferece para os seus pecados. Mas é um lugar de descanso, porque viver, irmãos, o tempo todo em conflito, em problemas, traz um desgaste emocional, um cansaço. Eu fui falar ali com a Sônia, eu falei, vocês não vieram, eu pensei que o senhor tinha chegado muito cansado, e eu cheguei mesmo. Foi uma semana assim, daquelas intensas, que esgotar a gente fisicamente, emocionalmente. Nós viemos de Salvador, gastamos 3 dias para chegar em Belo Horizonte, uma viagem de 1.400 quilômetros, nos perdemos, e não podíamos vir rápido, porque a minha irmã, que perdeu o filho, estava conosco, e eu não queria, era o nosso objetivo não deixá-la nervosa ou estressada, e ela muitas vezes queria parar e tal, e a gente parava, e essa viagem foi cansativo demais.
Mas foi muito bom, porque foi a primeira viagem que eu fiz com meus irmãos. Estava eu, meu irmão, minhas duas irmãs, a mais velha e a caçula. E a sogra da minha cunhada, da minha irmã, a sogra da minha irmã, que disse que eu sou comilão. Olha que mentira, olha que engano. Que toda hora eu caçava uma coisa para comer, olha só. Irmãos, como é importante a gente entender que as relações são essenciais, são boas, precisamos cuidar dela, principalmente da nossa casa. A Bíblia diz que aquele que não cuida dos seus, negou a sua fé, e é pior do que um incrédulo. Então, pais, se você não está cuidando do seu filho da maneira como deveria, reveja. Filho, se você não está honrando o seu pai como deveria, reveja. Porque se o filho honrar o pai, e se o pai não provocar a ira nos filhos, a relação pai e filho produzirá muitos frutos e aproximará tanto o pai quanto o filho de Deus. Como é importante, irmãos, o homem se converter ao Senhor. Quero citar aqui um casal, uma família, que eu estive com eles, e eles foram tão carinhosos com a gente. É uma família que tem muito carinho pela minha família, e hoje eles são líderes da igreja, que começou dentro da minha casa, com a minha mãe evangelizando os vizinhos. E esse homem era usuário de droga, alcoólatra, batia na mulher, era agressivo. A mulher também, por si, bebia muito, também eu nunca tinha visto, mas minha mãe disse que já viu ela várias vezes alcoolizada. Essa mulher se rendeu ao Senhor, e depois do seu marido e os seus filhos, e eu estive lá no Calabetão, e quando cheguei lá, a família depois, toda na igreja, e depois foram almoçar com o pai, você já não via mais aqueles traços de uma família desestruturada. Por quê? Porque ali o Ademar e a Anita se converteram ao Senhor, e os seus filhos se converteram ao Senhor, e a expressão disso é que eles eram uma família saudável. Precisamos ter uma família saudável, mas isso vai acontecer à medida que pais e filhos se rendem, se convertem ao Senhor, se rendem a Deus, e ao invés de buscar a sua própria vontade, busca descobrir e viver a vontade de Deus dentro do seu lar, fazendo aquilo que agrada a Deus. As nossas relações são muito importantes para a nossa felicidade. Cuide bem da sua casa, cuide bem da sua família, cuide bem daquilo que Deus confiou a você, a esposa, o esposo, até os namorados, cuide bem das namoradas também, viu? Os que namoram aqui, cuide bem, porque, irmãos, a coisa mais maravilhosa é quando as nossas relações são saudáveis, elas não são fonte de estresse, de machucado, de ferida. E Deus quer relações saudáveis. Mas eu quero convidar você a crescer nesse relacionamento. Estamos retomando a célula, e a célula funciona aqui na igreja, às quartas-feiras. O objetivo da célula é que a gente possa se relacionar mais uns com os outros, conhecendo uns aos outros melhores, e podermos construir um relacionamento saudável. E eu tenho certeza que isso há de contribuir para a sua felicidade, aqui como parte dessa igreja e parte dessa família espiritual. Devemos cuidar das relações, mas principalmente da relação mais importante entre um Deus, depois com a nossa família, e depois invista na relação com a sua igreja, sua família espiritual. E eu tenho certeza que todas esses cuidados com essas famílias, com esses relacionamentos, sobre a conversão a Deus, há de produzir um contentamento, uma felicidade, uma presença de Deus maior na sua vida, como a sua vida
há de produzir também um movimento maior de Deus na vida dessa igreja. Eu queria pedir a você agora, abaixasse a sua cabeça e pensasse sobre o seu pai. Se você tem alguma mágoa do seu pai, se você tem alguma lembrança ruim do seu pai, peça ao Senhor agora perdão por isso. Peça a Deus e libere perdão para o seu pai. Você nunca vai ser um pai bom se não aprender a liberar perdão para o pai que você teve. Mas se você é pai, ou se você é filho, peça a Deus para te fazer um bom filho, um bom pai. Que Deus possa abençoar você, para que a sua relação com o pai e como filho e como pai possa ser uma relação saudável. Deus quer te dar relações saudáveis. Eu sei que em casa é o lugar que é mais difícil ser crente, mas é o lugar em que verdadeiramente ser crente é o mais importante. Haverá muitas situações dentro da sua casa que vão acontecer para tirar a sua paz, mas você precisa lidar com ela como um homem espiritual, não como um carnal. Você precisa lidar com essas situações como uma mulher espiritual, não carnal. Você precisa da sabedoria de Deus, peça a Ele. Ele não escolhe a quem dá, Ele dá a quem pede. Ele tem e quer te dar sabedoria para você conduzir a sua vida e a sua família à rendição ao Senhor Jesus. Mais do que o pai que se converteu ao filho e o filho que se converteu ao pai, precisa pais e filhos se converterem ao Senhor. Deixar de agir sobre o efeito da carne e agir sobre a direção do Espírito. Deus, nós estamos aqui nessa noite. Eu quero, Senhor, liberar perdão para o meu pai, por todos os erros que ele cometeu, ó Deus, e que acabou prejudicando a ele mesmo e a família. Me ajuda, Senhor, a não ter nenhuma mágoa, nenhum ressentimento, nenhuma, Senhor, revolta com meu pai. Que eu possa perdoar meu pai assim como o Senhor me perdoou, como pai que também tem errado. Mas me ajuda, Senhor, a ser um pai melhor para o Arthur, para a Raquel e para os filhos espirituais que o Senhor vai me dar. Que eu seja um pai, ó Deus, referência, que eu seja um pai que de fato ame, acolha, corrija em amor, oriente, ó Deus, segundo a sua palavra. Me ajuda a ser pai espiritual também, inclusive dentro da minha própria casa. Me ajude a amar e cuidar da esposa que o Senhor me deu, porque o Senhor disse: se eu não cuidar bem dela, minhas orações serão interrompidas. E eu não quero minhas orações interrompidas, nem quero machucar o coração da minha esposa. Então, Senhor, perdoa, Senhor, as vezes que machuquei o coração da minha esposa com as palavras duras, ásperas, com palavras de crítica, com palavras, ó Deus, que feriu o coração dela. E ajuda ela a me perdoar também pelas minhas dificuldades, que ela sabe e eu também sei que são. Mas quero pedir, Senhor, pelas famílias aqui. Pedir a Deus que o Senhor possa curar as famílias, sarar nossas famílias. Que tenhamos casamentos abençoados, que tenhamos relações fraternais, amorosas dentro da nossa casa. Mas ajuda-nos, ó Deus, a crescer na relação como parte dessa família. Que possamos crescer, ó Deus, e a célula nos ajude a crescer para a glória do Teu nome. Eu quero conhecer, estar mais com meus irmãos e caminhar mais próximo deles. E quero que eles também caminhem mais próximo de mim. E que nós, ó Deus, possamos juntos descobrir e fazer toda a vontade de Deus para a glória de Deus.
Ó Deus, aqueles que ainda não se reconheceram pecadores, que nessa noite ele tem a oportunidade de reconhecer que o estilo dele de vida está afastando ele de Deus e de tudo que ele tem para Deus. Que ele reconheça, se arrependa dos seus pecados e se sujeite debaixo da poderosa mão do Senhor. Que ele se entenda e aceite Jesus Cristo e o governo de Jesus Cristo em sua vida. Que ele não seja governado mais pelas suas próprias vontades, mas seja um homem que renunciou à vida de pecado para viver uma vida aprovada, abençoada por Deus. Eu oro por tudo isso, agradecido ao Senhor, porque sei que essa é a sua vontade. Por isso eu sei que o Senhor está ouvindo a minha oração e vai me perdoar, vai me ouvir e vai nos abençoar nessa noite, no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos adorar o Senhor. Quero convidar você a ficar de pé nesse instante e vamos juntos adorar o Senhor com a equipe de louvor e adoração. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, eu só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem me ajuda-me, ó Deus. Coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Com misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover, pedimos, tu virás, tua chuva derramarás. Diga pro Senhor, se pedimos, tu virás, tua chuva
pedimos, tu virás, tua chuva derramarás. Se pedimos, tu virás, tua chuva derramarás. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor.